Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa se fazer presente no coração de cada um de nós. E hoje o estudo será de um item do capítulo 8º, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Neste capítulo estão inseridos os seguintes itens: Deixai vir a mim as criancinhas, pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos, se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a, instruções dos Espíritos, deixai vir a mim as criancinhas, e bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Nessa noite a gente vai estudar o item pecado por pensamento, adultério. Vamos fazer aqui a leitura de uma parte do Evangelho de Mateus, contida no capítulo 5, versículo 27 e 28. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento, como por exemplo nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo 38. Continuando a leitura, a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque aí já é um sinal de impureza. Então, o que é que a gente pode compreender e retirar para as nossas vivências sobre esse evangelho que a gente fez a leitura? Aqui a palavra adultério, a gente vai dar a ela uma interpretação bem maior do que essa que vem logo primeiramente à nossa mente, que seria a questão da traição conjugal. Como Jesus usou essa palavra adultério em várias outras oportunidades, a gente vai entender aqui por adultério aquele que não consegue cumprir, aquele que trai um determinado conceito. Então, se a gente conhece as palavras do Mestre Jesus e a gente trai essas palavras, a gente vai cair aqui num adultério. É como se a gente já conhecesse, dentro da nossa potencialidade espiritual, aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que é correto. Mas a gente ainda se trai e trai essas palavras, porque às vezes, ainda mergulhados no mundo de provas e expiações, somos espíritos aprendentes, espíritos em construção. Então é óbvio que em vários momentos de nossa trajetória nós iremos cair, nós iremos errar, nós iremos ser adúlteros, traidores dos ensinamentos do Mestre Jesus. Muitas das vezes a gente se pega fazendo ali uma atitude que imediatamente já liga o nosso pisca-alerta, para a gente entender, olha, essa não foi uma boa atitude, isso não foi legal. Sinal que a gente já está aí caminhando dentro dessa evolução, dentro desse estado evolutivo permanente que nós temos enquanto espíritos aportados aqui na Terra, sendo este ainda um planeta de provas e expiações.
Então, que a gente não compreenda essa palavra adultério apenas com essa questão conjugal, mas e sim num sentido mais amplo, quando a gente trai ou se trai daquilo que a gente já tem o mínimo de compreensão, mas ainda nos falta a fortaleza para seguir adiante. E aí ele fala, inclusive, o Mestre Jesus nos atenta, inclusive, para a questão do pensar. Então, porque o pensamento, na hora que você cria esse pensamento, que esse pensamento vem, você começa a fazer uma engenharia desse pensamento, fazer articulações com esse pensamento, é porque ainda existe em nós um desejo em nosso coração. E o Mestre Jesus espera de nós que esses desejos dos nossos corações, das nossas mentes, das nossas almas, sejam desejos bons, sejam desejos para o bem, para a prosperidade espiritual. Mas ainda mergulhados que estamos, ainda temos esses tipos de pensamentos que não são pensamentos tão saudáveis, onde a gente ainda articula dentro desse pensamento algo contra nossos irmãos, uma vingança, palavras, às vezes até desejos sórdidos de que coisas ruins aconteçam às outras pessoas. Então é nesse momento que nós adulteramos o conhecimento que o Mestre Jesus quis nos passar. Não só quando nós agimos contra esses ensinamentos, mas também quando a gente articula pensamentos em cima desses ensinamentos. Ou seja, traindo esses ensinamentos, adulterando esses ensinamentos passados pelo Mestre Jesus. Por isso que ele nos chama a responsabilidade da ação e também a responsabilidade do pensar, porque toda ação ela é proveniente de um pensamento inicial. Então, como inicialmente pensamos, articulamos, sentimos, conseguimos ali nomear as nossas emoções, é que a gente vai partir para uma atitude. E muitas das vezes essas atitudes, elas são adúlteras, ou seja, elas adulteram os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, que a gente possa cada vez mais sermos fiéis a esses ensinamentos. Que a gente cada vez menos precise adulterar esses pensamentos. E que a gente não entenda essas palavras do Mestre Jesus apenas no sentido conjugal, apenas no sentido da objetificação da mulher, porque nesse versículo dá a entender como o homem que deseja a mulher ainda naquela sociedade de mais de 2000 anos, onde a mulher era uma propriedade, era um objeto de uso. Então ele utiliza desse exemplo também, porque a gente sabe que existiu aí um processo de evolução do papel da mulher na sociedade, que hoje a gente não pode encarar mais apenas como essa questão do objeto. Então, que a gente compreenda que hoje nós já temos capacidade espiritual para pensar para além daquilo que foi dito para os homens naquela época. O que servia para eles naquela época, hoje nos serve, mas num sentido muito mais amplificado, e não só mais da objetificação da mulher, quando diz que aquele que tiver pensamento sobre a mulher do próximo, não desejar a mulher do próximo, não desejar a propriedade do próximo como a objetificação da mulher. Então, hoje, passados esses 2000 anos, nós já adquirimos aí uma carga de conhecimento maior para que a gente não mais coloque a mulher nesse papel da objetificação e que a gente entenda por adultério todas as vezes que nós queremos adulterar os ensinamentos os quais o Mestre Jesus nos deixou. E quando a gente começa a raciocinar dessa forma, a gente amplifica o nosso pensamento. Estou eu hoje adulterando esses ensinamentos? Ou seja, estou modificando esses ensinamentos para o meu bel prazer, para que eu possa fazer o que quiser, sem me preocupar com as consequências disso? Então, que fique aqui clara a nossa reflexão, um convite a repensar sobre esse item do Evangelho. E, para finalizar, eu vou ler o último parágrafo desse item. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso já está realizado.
Naquela que vem esse pensamento, mas já o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa o trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do ser. Então, aqueles que já conseguem dominar os seus pensamentos já estão no rumo certo. Aqueles que o pensamento ainda chega, mas repele, estão também no caminho, mas ainda em vias de progresso. E aqueles que o pensamento chega, é construído e eles botam para frente, ainda vão ter aí algumas experiências encarnatórias até conseguir entrar no eixo rumo a essa tão sonhada evolução espiritual. Então, que o Mestre Jesus nos abençoe, que assim seja e assim será.